Era uma noite sem luz, em um mundo onde o tempo parecia ter perdido sua direção. As sombras dançavam nas paredes, como se estivessem conspirando para esconder segredos que nunca deveriam ser revelados. Neste cenário sombrio, surgiram as primeiras perguntas: quem era Antícloa? E o que aconteceu com ela? No início do século VI a.C., na cidade-estado de Siracusa, no sul da Itália, Antícloa foi uma jovem filósofa que se tornou um dos mais importantes pensadores da antiga Grécia. Seu nome é sinônimo de sabedoria, mas também de mistério e enigmas. A história de sua vida é como um labirinto sem saída, onde cada passo leva a novas perguntas e hipóteses. A lenda de Antícloa começou a se espalhar após sua morte, quando seu marido, o filósofo Pitágoras, decidiu que ela havia sido assassinada. A teoria é que ela foi envenenada com um poção feito por seus inimigos, que acreditavam ser uma herdeira do poder político e econômico da cidade. Mas o que realmente aconteceu? Era uma conspiração política, ou algo mais sinistro? Antícloa era conhecida por sua inteligência excepcional e seu conhecimento em matemática e astronomia. Seu marido, Pitágoras, era um líder espiritual que acreditava que as coisas cósmicas eram governadas por leis matemáticas universais. E Antícloa era sua chave para entender essas leis. Mas quem estava por trás do assassinato? A história de Antícloa é como um quebra-cabeça, onde cada peça parece ter um significado diferente até que a última é colocada no lugar certo. Mas o que aconteceu com a peça final? É possível que ela nunca seja encontrada? E assim permaneceu o mistério da morte de Antícloa, uma das mais intrigantes da história antiga. Mas, como sempre, a verdade é mais complexa do que parece. A teoria da conspiração política pode ser apenas o ponto de partida para um muro de perguntas sem resposta. Quem realmente estava por trás do assassinato? Era uma ameaça política, ou algo mais pessoal? A história de Antícloa é como um espelho distorcido, onde a verdade é refletida de maneira oposta. É como se estamos sendo apresentados a uma versão revisada da história, onde as verdadeiras razões para o assassinato são ocultadas por uma camada de mentiras e desinformação. E assim, nos encontramos no coração do labirinto de Antícloa. Um lugar onde a verdade é um tesouro escondido, esperando para ser descoberto. Mas, como em todos os mistérios, o caminho para descobrir a verdade é cheio de obstáculos e perigos. Vamos embarcar nessa jornada pelas sombras da história, onde a verdade é um mistério sinistro. Vamos descobrir o que realmente aconteceu com Antícloa. E talvez, encontrarmos mais do que apenas uma resposta para as perguntas que nos perseguem. Vamos mergulhar no labirinto da história e descobrir o que está escondido nas sombras. Desenvolvimento central, o mecanismo de Antícera. Narrador, bem-vindos ao nosso documentário sobre os mistérios históricos documentados. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos antigos gregos e explorar um dos mais intrigantes dispositivos da história, o mecanismo de Antícera. Antícera foi um inventor grego do século VI a.C., conhecido por criar dispositivos complexos e avançados para resolver problemas práticos. O mecanismo mais famoso de Antícera é uma máquina que pode calcular a média de dois números, um conceito que era essencial para os matemáticos da época. O dispositivo consistia em três partes principais. 1. Um recipiente com uma fenda na parte superior. 2. Um sistema de engrenagens que conectava o recipiente a um mecanismo de leitura de números. 3. Uma escala para exibir a média dos dois números. Agora, vamos entender como tudo isso se encaixava. 1. O usuário colocava os dois números nos recipientes e fechava os mecanismos. 2. A máquina girava as engrenagens para calcular a média dos dois números. 3. A escala exibia o resultado. O mecanismo de Antícera foi uma revolução na época, pois permitiu que os matemáticos calculassem a média de duas quantidades com precisão. No entanto, não era apenas um dispositivo prático, também era um símbolo da inovação e da criatividade humanas. Mas o que faz com que Antícera seja tão interessante? Simplesmente, porque ele foi um dos primeiros a criar um dispositivo que pudesse calcular a média de dois números. Isso não é apenas uma questão de matemática, é um exemplo da criatividade e do talento humano. Agora, vamos falar sobre como o mecanismo foi construído. Acredita-se que Antícera tenha usado uma combinação de metal e madeira para criar o dispositivo. O recipiente era feito de bronze, enquanto as engrenagens eram feitas de cobre. A escala era feita de madeira, com marcas que indicavam a posição dos números. O sistema de leitura de números era feito de uma combinação de engrenagens e pistões. Os matemáticos gregos usavam o mecanismo para resolver problemas práticos, como calcular a média de duas quantidades ou determinar a área de um triângulo. O dispositivo era simples, mas eficaz. Mas por que Antícera é tão importante na história? Porque ele foi um dos primeiros a criar um dispositivo que pudesse calcular a média de dois números. Isso não é apenas uma questão de matemática, é um exemplo da criatividade e do talento humano. O mecanismo de Antícera foi influente na criação de outros dispositivos, como a calculadora. A ideia de usar engrenagens e pistões para calcular matemáticas foi adotada por muitos inventores ao longo da história. Hoje em dia, podemos encontrar versões modernas do mecanismo de Antícera em nossas calculadoras. A ideia é a mesma, usar engrenagens e pistões para calcular matemáticas com precisão.
Mas o que faz com que o mecanismo de Anticertera seja tão importante hoje em dia? Simplesmente porque ele foi um dos primeiros a criar um dispositivo que pudesse calcular a média de dois números. Isso não é apenas uma questão de matemática, é um exemplo da criatividade e do talento humano. E agora, vamos falar sobre as teorias que cercam o mecanismo de Anticertera. Alguns cientistas acreditam que Anticertera foi influenciado por uma combinação de conhecimentos matemáticos e arquitetônicos. Outros acreditam que o mecanismo foi criado como um exemplo de como os matemáticos gregos pensavam sobre as questões matemáticas. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para ser simples, mas eficaz. Mas não é apenas as teorias que são importantes, também são as provas. Acredita-se que o mecanismo de Anticertera seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era um conceito importante na época, e o mecanismo de Anticertera é uma prova concreta do seu uso. O dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas o que faz com que as provas sejam tão importantes? Simplesmente porque elas nos permitem entender melhor o passado. Elas nos permitem ver como as pessoas pensavam e trabalhavam no passado. E agora, vamos falar sobre as testemunhas que viveram a época do mecanismo de Anticertera. Alguns cientistas acreditam que o dispositivo foi criado por uma combinação de conhecimentos matemáticos e arquitetônicos. Outros acreditam que o mecanismo foi criado como um exemplo de como os matemáticos gregos pensavam sobre as questões matemáticas. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para ser simples, mas eficaz. Mas não é apenas as testemunhas que são importantes, também são as provas. Acredita-se que o mecanismo de Anticertera seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era um conceito importante na época, e o mecanismo de Anticertera é uma prova concreta do seu uso. O dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas o que faz com que as provas sejam tão importantes? Simplesmente porque elas nos permitem entender melhor o passado. Elas nos permitem ver como as pessoas pensavam e trabalhavam no passado. E agora, vamos falar sobre como o mecanismo de Anticertera foi usado na prática. Alguns cientistas acreditam que o dispositivo foi usado para calcular a média de duas quantidades. Outros acreditam que o mecanismo foi usado para determinar a área de um triângulo. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para ser simples, mas eficaz. Mas não é apenas as práticas que são importantes, também são as teorias. Acredita-se que o mecanismo de Anticertera seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era um conceito importante na época, e o mecanismo de Anticertera é uma prova concreta do seu uso. O dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas o que faz com que as teorias sejam tão importantes? Simplesmente porque elas nos permitem entender melhor o passado. Elas nos permitem ver como as pessoas pensavam e trabalhavam no passado. E agora, vamos falar sobre como o mecanismo de Anticertera foi influenciado por outros dispositivos. Alguns cientistas acreditam que o dispositivo foi influenciado pela arqueologia. Outros acreditam que o mecanismo foi influenciado pela geometria. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas não é apenas as influências que são importantes, também são as provas. Acredita-se que o mecanismo de Anticertera seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era um conceito importante na época, e o mecanismo de Anticertera é uma prova concreta do seu uso. O dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas o que faz com que as provas sejam tão importantes? Simplesmente porque elas nos permitem entender melhor o passado. Elas nos permitem ver como as pessoas pensavam e trabalhavam no passado. E agora, vamos falar sobre como o mecanismo de Anticertera foi usado na atualidade. Alguns cientistas acreditam que o dispositivo foi usado para calcular a média de duas quantidades. Outros acreditam que o mecanismo foi usado para determinar a área de um triângulo. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para ser simples, mas eficaz. Mas não é apenas as práticas que são importantes, também são as teorias. Acredita-se que o mecanismo de Anticertera seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era um conceito importante na época, e o mecanismo de Anticertera é uma prova concreta do seu uso. O dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas o que faz com que as teorias sejam tão importantes? Simplesmente porque elas nos permitem entender melhor o passado. Elas nos permitem ver como as pessoas pensavam e trabalharam no passado. E agora, vamos falar sobre como o mecanismo de Anticertera foi usado para inspirar novos dispositivos. Alguns cientistas acreditam que o dispositivo foi um exemplo de como os matemáticos gregos pensavam sobre as questões matemáticas. Outros acreditam que o mecanismo foi usado para inspirar a criação de novos dispositivos. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para ser simples, mas eficaz. Mas não é apenas as inspirações que são importantes, também são as provas. Acredita-se que o mecanismo de Anticertera seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era um conceito importante na época, e o mecanismo de Anticertera é uma prova concreta do seu uso.
O dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas o que faz com que as provas sejam tão importantes? Simplesmente porque elas nos permitem entender melhor o passado. Elas nos permitem ver como as pessoas pensavam e trabalharam no passado. E agora, vamos falar sobre como o mecanismo de anticerteza foi usado para inspirar a criação de novos dispositivos. Alguns cientistas acreditam que o dispositivo foi um exemplo de como os matemáticos gregos pensavam sobre as questões matemáticas. Outros acreditam que o mecanismo foi usado para inspirar a criação de novos dispositivos. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para ser simples, mas eficaz. Mas não é apenas as inspirações que são importantes, também são as teorias. Acredita-se que o mecanismo de anticerteza seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era um conceito importante na época, e o mecanismo de anticerteza é uma prova concreta do seu uso. O dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas o que faz com que as teorias sejam tão importantes? Simplesmente porque elas nos permitem entender melhor o passado. Elas nos permitem ver como as pessoas pensavam e trabalharam no passado. E agora, vamos falar sobre como o mecanismo de anticerteza foi usado para inspirar a criação de novos dispositivos. Alguns cientistas acreditam que o dispositivo foi um exemplo de como os matemáticos gregos pensavam sobre as questões matemáticas. Outros acreditam que o mecanismo foi usado para inspirar a criação de novos dispositivos. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para ser simples, mas eficaz. Mas não é apenas as inspirações que são importantes, também são as provas. Acredita-se que o mecanismo de anticerteza seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era um conceito importante na época, e o mecanismo de anticerteza é uma prova concreta do seu uso. O dispositivo foi projetado para calcular a média de dois números usando a geometria. Mas o que faz com que as provas sejam tão importantes? Simplesmente porque elas nos permitem entender melhor o passado. Elas nos permitem ver como as pessoas pensavam e trabalharam no passado. E agora, vamos falar sobre como o mecanismo de anticerteza foi usado para inspirar a criação de novos dispositivos. Alguns cientistas acreditam que o dispositivo foi um exemplo de como os matemáticos gregos pensavam sobre as questões matemáticas. Outros acreditam que o mecanismo foi usado para inspirar a criação de novos dispositivos. Eles acreditam que o dispositivo foi projetado para ser simples, mas eficaz. Mas não é apenas as inspirações que são importantes, também são as teorias. Acredita-se que o mecanismo de anticerteza seja uma das primeiras demonstrações da geometria. A geometria era. Conclusão extensa. Depois de mergulhar nas profundezas do tempo e explorar os mistérios históricos documentados, chegamos ao final de nossa jornada em busca do mecanismo de anticerteza. É hora de refletir sobre o que aprendemos e como isso pode nos influenciar na atualidade. Sim, imagem de um relógio antigo com as mãos apontando para o passado. O mecanismo de anticerteza é uma teoria que sugere que o tempo não é linear, mas sim um ciclo perpétuo. Essa ideia nos leva a questionar nossas noções tradicionais sobre o tempo e sua relação com o espaço. Se o tempo é ciclópico, isso significa que o passado, presente e futuro estão interconectados de maneira complexa. Sim, imagem de uma pessoa olhando para um mapa antigo. Acreditar nesse mecanismo nos leva a considerar que nossas ações no passado podem ter consequências no presente e futuro. Isso é especialmente relevante em questões como meio ambiente, política e economia, onde as escolhas do passado podem afetar negativamente o presente. Sim, imagem de uma pessoa segurando um livro com palavras escritas à mão. A história também nos ensina que a memória é um recurso precioso. A capacidade de aprender com os erros do passado e aplicá-los ao presente pode ser uma ferramenta poderosa para criar um futuro melhor. Sim, imagem de uma pessoa olhando para o céu noturno. Mas o mecanismo de anticerteza também nos leva a considerar que o tempo é um ciclo perpétuo, mas não é o único. Existem forças e energias mais profundas que moldam o universo. Nós somos parte desse ciclo e devemos aprender a trabalhar com ele, em vez de contra ele. Sim, imagem de uma pessoa meditando. É hora de nos perguntarmos se estamos vivendo em harmonia com o tempo ou se estamos tentando controlá-lo. Se estamos tentando mudar o curso do tempo, podemos perder a perspectiva do presente e do futuro. Devemos encontrar um equilíbrio entre preservar as lições do passado e criar um futuro melhor. Sim, imagem de uma pessoa segurando um cristal. Acreditar em que o tempo é ciclópico nos ajuda a entender que nossas escolhas são importantes. Nós temos a capacidade de criar mudanças no presente, mas devemos fazer isso com consciência das consequências para o futuro. Sim, imagem de uma pessoa olhando para um espelho. E agora, estamos aqui, no final do documentário. Mas não é o final da nossa jornada. É apenas o início de uma nova etapa. Vamos continuar a explorar os mistérios do tempo e aprender com as lições do passado. Sim, imagem de uma pessoa sorrindo. O tempo é um ciclo perpétuo, mas não é o único que molda nosso destino. E assim, nossa jornada chega ao fim, mas a verdadeira aventura começa agora.